Já tentei, não deu pra esconder o amor que eu sinto por você. Era os desejos, encanto, sedução, ardente como a fúria de um vulcão. Opa! Tava aqui escutando a musiquinha, esqueci da nossa aula. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Professor Vitor de Geografia hoje para falar sobre vulcões. Os vulcões sempre foram muito polêmicos e sempre usados para várias histórias em filmes e livros, por exemplo. Nós temos aí Jurassic World, Pompeia, o Inferno de Dante, o Vale Encantado, né, Em Busca do Vale Encantado, a animação. Então a gente sempre usou os vulcões nesses temas para filmes, histórias das mais diversas. Mas, na aula de hoje, vamos falar um pouco mais sobre a estrutura geológica dos vulcões, quais são seus impactos para a sociedade, para a natureza, inclusive os seus benefícios. Tá pronto para a aula? Então vamos lá! Bem, pessoas, e o que são, na verdade, esses vulcões? Os vulcões são estruturas geológicas. Eles se formam principalmente por conta do magma, né? O material rochoso, o mineral que está fundido. Sim, o vulcão ele é como se fosse um vazamento, digamos assim. No movimento das nossas placas tectônicas, seja um movimento de encontro, separação, a gente acaba criando certas aberturas da nossa camada pastosa, né, do manto terrestre, para a crosta, inclusive para a superfície. E a partir daí acontece esse processo de vulcanismo. Então o processo de vulcanismo, ele nem sempre está envolvido com grandes erupções, explosões, emissão de dióxido de enxofre, de carbono. Na verdade, o vulcanismo ele pode estar simplesmente numa infiltração do manto terrestre até a crosta terrestre por esse material chamado magma. Professor, mas e tem diferença do magma para a lava? Tem sim, gente. Enquanto que o magma ele está concentrado no manto ou na crosta terrestre dentro da chamada câmara vulcânica. O que é essa câmara vulcânica? É onde o vulcão armazena esse magma. Ele vai ser chamado de magma. Quando o magma ele é expelido pelo vulcão, ele vai direto para a chaminé vulcânica, ou ele chega até a superfície, ele é chamado de lava. Então a gente pode considerar que o magma ele está dentro do nosso planeta, dentro da câmara vulcânica, na crosta terrestre ou dentro do manto, e a lava é quando ela é expelida e chega até a superfície, belezinha? Então os vulcões, eles são uma infiltração, é como se fosse justamente essas rochas em estado pastoso que vão ser expelidas pelo manto terrestre. Os vulcões, eles também não têm a sua erupção de maneira uniforme, nem todo vulcão tem uma erupção igual a do outro. Nós podemos encontrar 3 tipos de erupções básicas e que, lógico, cada uma pode ter uma intensidade diferente. Nós temos o vulcão do tipo de erupção explosiva, efusiva e a mista. Os tipos de vulcões com erupção explosiva são aqueles que vão emitir mais gases e, consequentemente, os gases eles vão ser bloqueados por conta dessa camada pastosa do magma. Quando eu falo uma camada pastosa, não pense num creme ou alguma coisa mais mole. O magma ele é pastoso, mas ele pode criar uma certa resistência a esses gases. Então a gente vai ter um acúmulo de gases, um acúmulo desse magma e, consequentemente, uma maior pressão. No momento que essa pressão não é suportada pelo magma, a gente acaba tendo um processo explosivo. Nessas explosões você pode ter rochas, pedaços de magma voando, então é extremamente perigoso e destrutivo de uma vez só, ele é muito repentino. O tipo efusivo é aquele vulcão que ele vai expelir a lava de uma maneira mais lenta, então não vai ter esse bloqueio por conta do magma bloqueando a passagem dos gases. Então a gente vai ter uma lava que ela vai meio que transbordando dentro da chaminé vulcânica e vai se alastrando. Para simbolizar esses 2 tipos, o vulcão de explosão e o vulcão misto, a gente pode pegar 2 áreas aí que estão um pouco mais distantes. A gente pode pegar a área do Havaí, ali na costa oeste dos Estados Unidos, e a Guatemala, ali na América Central. No Havaí, a gente teve uma erupção do tipo efusiva, onde sim, trouxe diversos impactos para a sociedade, pois o derramamento dessa lava ela acontecia muito lentamente, mas você não tem como criar barreiras que impeçam esse derramamento. Então, as casas, imóveis, tudo que era construído, toda a construção humana ali próximo desses vulcões acabaram sendo perdidos, aquilo que não pôde ser retirado. Já na Guatemala, a gente teve um caso de um vulcão de explosão, uma erupção de explosão. Então, cinzas foram espalhadas por toda a região ali próxima do vulcão, um grande som, um barulho muito forte emitido por essa explosão, rochas sendo lançadas. Então é um tipo de erupção um pouco mais perigosa e acontece repentinamente, as pessoas fugindo, correndo da nuvem
nuvem de fumaça que vinha desses vulcões. O terceiro tipo é o tipo mista. São vulcões que em determinados períodos eles vão ter um aspecto mais voltado para efusivo, em outros períodos você pode ter um bloqueio por conta do magma e ele ter um aspecto mais explosivo. Então é um vulcão que ele é mais efusivo, porém ele tem períodos de explosões por conta do bloqueio do magma. E a gente pode ver que existem vulcões que são um pouco mais perigosos do que outros. Inclusive existe uma categoria de vulcões chamada supervulcões, onde existem mais de 20 no nosso planeta. Esses supervulcões são vulcões que têm uma capacidade destrutiva muito maior. São vulcões que conseguem, por exemplo, exterminar certas espécies, causar um impacto no meio ambiente muito grande, mudar até o ciclo de vida de alguns ambientes. Para vocês terem noção, a cada 100 mil anos acontece uma erupção como essa. Um outro exemplo é que de 250 milhões de anos atrás, a gente teve um problema com os vulcões, onde a emissão desses gases, dessas cinzas dos vulcões, impediu a passagem da luz solar. E isso traz impacto para várias espécies. Espécies que são herbívoras acabam morrendo, espécies que são carnívoras acabam perdendo as suas presas, e aí a gente começa a ter um impacto na natureza de uma maneira geral, e isso acaba gerando prejuízo em várias espécies. Só para vocês terem noção, esse impacto que aconteceu há 250 milhões de anos atrás causou a extinção de mais de 95% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres. Foi um processo bem parecido com a extinção dos dinossauros, só que ao invés de ser um meteoro que espalhou esses gases e impediu a passagem da luz solar, a gente teve aí um aceleramento do nosso efeito estufa, né? E bloqueio também desses raios solares do nosso planeta. É um impacto extremamente forte de um supervulcão ou de vários supervulcões ao mesmo tempo que podem gerar a extinção das espécies do planeta. E existem alguns vulcões muito próximos que a gente convive com eles. Um exemplo é o próprio Parque Nacional de Yellowstone, que fica nos Estados Unidos. O parque tem ali cerca de 9 mil quilômetros quadrados de tamanho, né, de área, e por conta do processo de vulcanismo que você tem na região, ele acaba formando águas termais, geysers, né, que são aquelas torres de água que são expelidas pela terra, justamente por conta de todo esse processo vulcânico daquela área. O Parque Nacional de Yellowstone, o vulcão que atua ali naquela região, teve sua última grande erupção há 640 mil anos atrás. O vulcão Tambora, que na Indonésia chegou a matar mais de 92 mil pessoas em 1815, causou um forte impacto, inclusive ele teve um grau 7 na escala que vai de 1 até 8. Temos o Krakatoa, também bem conhecido, que em 1883 teve erupção que causou tsunamis de mais de 30 metros e que chegaram a ter a força de mais de 13 vezes do que uma bomba atômica. Além disso, mais de 36 mil pessoas acabaram indo a óbito por conta dessa erupção. E para finalizar, o último vulcão que a gente vai falar hoje é sobre o Monte Vesúvio, que fica na Itália, lá na região de Nápoles. Esse vulcão entrou em erupção 79 anos depois de Cristo, e o seu impacto foi tão forte, as cinzas foram tão pesadas que as pessoas que fugiram acabaram sendo soterrados pelas cinzas, e até hoje você encontra resquícios dessas pessoas, das pessoas que viviam naquela região, coberta por esse material rochoso. Nesse momento, você já deve estar pensando, nossa, os vulcões são terríveis para o nosso planeta. Eu tô morrendo de medo, espero que não tenha um vulcão aqui próximo onde eu vivo. O Brasil, ele não tem vulcões ativos. A gente tem alguns vulcões inativos espalhados pelo país inteiro, mas que eles não representam perigo, já que estamos numa área de estabilidade geológica. No nosso país, estamos no centro de uma placa tectônica, e geralmente os fenômenos vulcânicos, eles estão atrelados ao movimento dessas placas, sejam de separação, de encontro de placas tectônicas. Então o nosso país ele não corre perigo com relação a esses vulcões ativos. Os vulcões eles também são extremamente importantes tanto para a emissão de certos gases que contribuem para o efeito estufa, e que o efeito estufa, gente, não pensem como um vilão. O problema dele é a aceleração desse efeito. Ele é extremamente natural e necessário para a vida do nosso planeta. E os vulcões, eles também formam os relevos do nosso planeta. Então, o processo de gênese geológica vem dos vulcões. Os vulcões são os processos endógenos que formam o nosso relevo no mundo inteiro. Além disso, os vulcões também têm um impacto muito positivo no sentido de trazer fertilidade para o solo. Vou dar um exemplo aqui do Brasil. Aqui no Brasil, a gente teve ali por volta dos anos de 1800, um ciclo muito forte do café. E essa produção de café no nosso país só foi possível por conta de um solo chamado solo de terra roxa, que é extremamente rico em minerais. São solos vulcânicos. Ou seja, esses minerais que são expelidos pelos vulcões, né, no caso a lava,
No momento que ela resfria, ela se torna uma rocha magmática, e essa rocha, com o processo de erosão, intemperismo e sedimentação, eles vão se transformar em solo. E assim a gente vai ter um solo extremamente fértil por conta dos vulcões. Inclusive, eu dei o exemplo do Monte Vesúvio. Aquela região ali é extremamente forte na agricultura, por exemplo, de uvas, e acaba tendo uma fertilidade justamente por conta dos vulcões. E como é que a gente pode fazer para detectar uma erupção vulcânica, um vulcão que vai entrar em atividade? A gente pode utilizar a tecnologia a nosso favor. Mesmo que existam pessoas que vivam perto desses vulcões, que às vezes são considerados até atrativos turísticos para a população que vai lá visitar, existem maneiras de meio que você conseguir entender quando aquele vulcão vai expressar algum perigo ou não. Primeiro a gente pode entender que o hardware que é utilizado ali, você tem sensores que são utilizados em drones, são sensores que são utilizados em satélites, sensores que são colocados no próprio vulcão para entender algum tipo de atividade sísmica, porque os vulcões eles estão atrelados também a essas atividades tectônicas, né, essas atividades de abalos sísmicos, e consegue medir o início de um processo de atividade vulcânica que possa representar algum tipo de perigo para a população. E depois disso você vai ter softwares que utilizam esse tipo de hardware para poder interpretar e gerar dados para que a população possa acompanhar. Inclusive, até o próprio Google disponibiliza para você, na plataforma do Google Earth, locais onde você tem um maior ou menor risco de instabilidade com os vulcões. E se você gostou do vídeo, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho, dar o like, compartilhe com seus amigos e nos vemos na próxima!